Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação do capítulo 16. Amargante, a cidade de prata. Durante a travessia, Bastian soube pelo barqueiro, que também usava uma túnica tecida de prata, que as águas cor de violeta do lago eram tão salgadas e amargas que, a longo prazo, nada podia resistir à sua ação corrosiva. Nada a não ser a prata. O lago chamava-se Muru, ou Lago das Lágrimas. Em tempos muito antigos, a cidade amargante fora levada para o meio do lago para ser protegida do ataque dos seus inimigos, pois quem tentasse saltá-la em barcos de madeira ou de ferro, em breve afundaria, pois a água destruía e tragava em pouco tempo o navio e a tripulação. Mas agora, Amargante permanecia no meio do lago por outra razão. Os habitantes gostavam de mudar as casas de lugar, modificando o aspecto da cidade, a posição de suas ruas e praças. Quando, por exemplo, duas famílias que habitavam pontos opostos da cidade se tornavam amigas ou parentes, porque seus filhos se casavam, deixavam o lugar onde habitavam anteriormente e colocavam seus barcos lado a lado, tornando-se assim vizinhas. A prata era de excepcional qualidade, diga-se de passagem, e tão única como a beleza incomparável do seu trabalho. Bastian gostaria de ouvir mais sobre o assunto, mas a barcaça chegara à cidade e ele teve de descer juntamente com seus companheiros de viagem. Antes de mais nada, procuraram um lugar onde pudessem se alojar juntamente com seus animais. Não foi fácil, pois a Amargante já fora invadida por viajantes que tinham vindo de todos os lados para participar do torneio. Acabaram por encontrar lugar numa estalagem. Quando Bastian levou a mula para a cavalariça, murmurou-lhe outra vez mais ao ouvido: "Não se esqueça do que prometeu, Isha. Até breve." Isha limitou-se a sentir com a cabeça. Em seguida, Bastian explicou aos seus companheiros de viagem que não os incomodaria mais com sua presença, pois preferia visitar a cidade sozinho. Agradeceu-lhes a amabilidade e despediu-se. Na verdade, estava ansioso por encontrar Atreyu. Os barcos grandes e pequenos estavam ligados uns aos outros por pontes, algumas tão estreitas e frágeis que só podiam passar por elas uma pessoa de cada vez. Outras eram largas e magnificentes como ruas onde se apinhava a multidão. Havia também pontes arqueadas cobertas e nos canais entre os navios que sustentavam os palácios navegavam centenas de barquinhos de prata. Sentia-se constantemente o chão ondulando debaixo dos pés, como se tudo quisesse lembrar aos transeuntes que toda a cidade flutuava sobre as águas. A multidão de visitantes que se acotovelava na cidade era tão colorida e variada que seria preciso um livro inteiro só para descrevê-la. Os habitantes de Amargante eram facilmente reconhecidos, pois todos usavam vestimentas ornamentadas em prata, quase tão belas como o manto de Bastian. Também seus cabelos eram prateados, e eles eram altos e bem constituídos, com olhos cor de violeta como Muru, o Lago das Lágrimas. A maior parte dos visitantes não era assim tão bela. Havia gigantes musculosos com cabeças que pareciam ser do tamanho de maçãs em comparação com seus ombros poderosos. Havia assaltantes noturnos, sombrios e fanfarrões, criaturas solitárias que pareciam ossos difíceis de roer. Havia espadachins de olhos fugídios e mãos ágeis, e guerreiros de andar conquistador,
que soltavam fumaça pela boca e pelo nariz. Os charlatães corriam por todos os lados como peões vivos e sátiros dos bosques trotavam de um lado para o outro sobre suas pernas sonodosas, com grossas clavas sobre os ombros. Bastian viu até um come-rochas de dentes semelhantes a cinzéis de aço que lhe saíam da boca. A ponte de prata dobrava com o peso dessa criatura, que avançava batendo pesadamente os pés no chão. Mas antes que Bastian tivesse tempo de lhe perguntar se se chamava Bjorn Rashzark, ela já havia desaparecido no meio da multidão. Que estranho, um come-rochas gigantesco desaparecendo no meio da multidão. Fica um mistério. Finalmente, Bastian chegou ao centro da cidade. Era aí que tinha lugar o torneio, já em pleno andamento. Numa grande praça circular que parecia uma gigantesca arena de circo, centenas de competidores mediam suas forças e mostravam seu valor. Em toda a volta da praça, apinhava-se uma multidão de espectadores que encorajavam os competidores com seus gritos. Também as janelas e varandas dos palácios circundantes estavam cheias de espectadores, e outros ainda tinham conseguido subir nos telhados adornados com filigranas de prata. Mas Bastian não estava muito interessado no espetáculo proporcionado pelos competidores. Queria encontrar Atreyu, que devia estar assistindo aos jogos em algum lugar. Viu então que a multidão olhava constantemente para um determinado palácio, como se estivesse à espera de alguma coisa. E isso acontecia principalmente quando algum dos competidores cometia algum ato especialmente impressionante. Mas Bastian teve primeiro de se esgueirar por entre a multidão apinhada numa das pontes e subir depois numa espécie de poste de rua, antes de poder dar uma olhada nesse palácio. Viu então que numa das varandas do palácio haviam sido colocadas duas altas cadeiras de prata. Numa delas estava sentado um homem velho de barba e cabelo prateados que lhe caíam até a cintura. Devia ser Kerkobat, o ancião de prata. Junto dele estava sentado um rapaz da idade de Bastian. Vestia calças compridas feitas de pele macia e tinha o tronco nu, o que permitia ver que sua pele era verde azeitona. O rosto esguio tinha uma expressão séria, quase severa. O cabelo comprido de um negro azulado estava preso a uma trança atada à nuca com tiras de couro. Trazia nos ombros um manto vermelho púrpura. O jovem observava calmamente, mas com grande interesse, o campo de luta, lá embaixo. Nada parecia escapar aos seus olhos astutos. Atreyu. Nesse momento apareceu na varanda por trás de Atreyu outra cabeça enorme semelhante a de um leão, mas que em vez de pelo tinha escamas brancas de madrepérola e de cujo focinho escorriam longos bigodes brancos. Os olhos cor de rubi faiscavam e, quando a cabeça se levantou acima de Atreyu, viu-se que ela se assentava sobre um pescoço comprido e flexível, também coberto de escamas de madrepérola, de onde pendia uma crina semelhante a de um fogo branco. Era Fushur, o dragão da sorte. Ele parecia dizer qualquer coisa ao ouvido de Atreyu, que acenou afirmativamente a cabeça. Bastian escorregou outra vez pelo poste até o chão. Já vira o suficiente. Então dedicou toda sua atenção aos competidores. No fundo, as lutas entre eles não eram verdadeiras e reais, mas sim uma espécie de espetáculo de círculo em grande escala. É certo que naquele momento se desenrolava precisamente um combate de braço de ferro entre dois gigantes cujos corpos estavam unidos num forte abraço e rolavam para cá e para lá. É certo que, aqui e acolá, havia pares de seres da mesma espécie ou de espécies completamente diferentes que exibiam sua perfícia esgrimindo com a espada ou manejando a massa ou a lança, mas essas lutas não eram sérias e não eram lutas de morte. Uma das regras do jogo, inclusive, dizia que o
corrente devia mostrar-se generoso e nobre na luta, dar provas do maior autodomínio. Um competidor que se deixasse arrasar pela cólera ou pela ambição e ferisse gravemente seu parceiro de luta seria imediatamente desclassificado. A maior parte dos competidores exibia sua perícia no arco e flecha ou mostrava sua força levantando pesos gigantescos, enquanto outros exibiam seus talentos executando façanhas acrobáticas ou outras provas de coragem. As proezas executáveis pelos competidores eram tão variadas como também o eram os próprios participantes da competição. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para a continuação do capítulo. O que vai ter amanhã? Volte e descubra. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história e tchau!